Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta e o assunto agora é hipnose. Comigo no estúdio está o hipnoterapeuta Eduardo Vaz. Eduardo, obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço, né? É um prazer. Eduardo, quando a gente fala de hipnose, a gente se remete às experiências cinematográficas e isso tudo passa por um conjunto de lendas urbanas que chega a ser engraçado. Perfeito. Mas a hipnose ela tem uma função na terapia que é fundamental, que ajuda muita gente a melhorar de vida, né? Ou seja, é fundamental para a saúde, as pessoas não sabem disso. Aliás, o programa de hoje vem falando um pouquinho de saúde, já falamos no bloco anterior sobre esse assunto, numa outra área, e agora sobre algo relacionado à saúde mental, porque a hipnose lida com a saúde mental. Completamente. E eu gostaria que você explicasse para o público de casa, antes de mais nada, o que é a hipnose né, e como ela pode auxiliar no processo terapêutico. Ney, quando a gente fala em hipnose, ainda existe muito mito com relação à hipnose, tá? Até porque a hipnose ela foi proibida no Brasil, pelo menos os shows de hipnose, durante 30 anos. Jânio Quadros proibiu lá em 61 e só Fernando Collor foi liberar isso em 1991. Então foi nesse começo dos anos 90 onde surgiu deu aquele boom de hipnose. Então, nos programas de TV, principalmente, isso a gente agradece muito a Fábio Puentes, né, que foi um hipnólogo que abriu portas depois desse ponto. Mas quando a gente fala em hipnose, as pessoas remetem muito a essa hipnose show. Aquela hipnose show de você comer uma cebola pensando que é maçã, de você, de repente, olhar e ver todo mundo vestido com uma roupa de palhaço, ou então totalmente sem roupa. Isso é o show de hipnose. Né? E as pessoas têm muito mito com relação a isso. Mas quando a gente fala de hipnoterapia, a gente está falando de uma coisa muito maior. É uma ciência, é importante que a gente registre isso, que a hipnose é uma ciência autorizada, reconhecida pelo Conselho Regional de Medicina, de Psicologia, de Fisioterapia, de Odontologia também, né? E a gente pode tratar problemas da mente, né? Que problemas seriam esses? Eu vou voltar um pouquinho na tua pergunta, quando você me pergunta o que é hipnose. Cada hipnoterapeuta, ele vai abordar essa questão, ela é muito relativa, o que é hipnose. Em simples palavras, tá, Ney? Hipnose é um estado natural da mente, e é importante que a gente reforce isso, que é natural da mente, não é nada que passe do sobrenatural, que acontece várias vezes ao dia, que quando você se concentra em um ponto específico, o teu fator crítico, ele é rebaixado. Né? Então, a partir daí, você está mais suscetível a receber boas sugestões. E sugestões negativas, obviamente, né? E aí vale a escolha no bom profissional. Para sugestões negativas, a nossa mente é uma esponja. É inacreditável como a gente consegue receber sugestões negativas, armazenar dentro da gente, inclusive criar traumas com relação a isso. Mas para sugestões positivas, a nossa mente ela pisa um pouquinho mais no freio. Então, quando a gente entra em estado de hipnose, um estado de transe, importante falar que também existe hipnose sem transe, mas quando a gente entra em estado de transe, é esse rebaixamento do fator crítico. Você aceita as sugestões, né? E com isso, a gente consegue trabalhar fobias, a gente consegue trabalhar depressão e ansiedade, a gente consegue trabalhar medos excessivos, inclusive algumas alergias, dependendo de se forem vindas de traumas, é possível que elas sejam trabalhadas também, tudo isso com a hipnose, né? Com a hipnoterapia. Fantástico. Essa parte das alergias eu nem imaginava. Pois é. Na PNL, que é a Programação Neurolinguística, a gente fala muito que para problemas imaginários, soluções imaginárias. Né? Richard Bandler, que foi um dos criadores da PNL, ele sempre trazia isso. E a gente puxa muito isso para a hipnose. Às vezes, uma alergia que você tenha, vamos dizer assim, de uma abelha. Às vezes você sentiu uma picada de abelha, sofreu uma picada de abelha e desenvolveu uma alergia a partir daquele momento. O que acontece? Você criou um trauma com aquilo. Então ele é mais um problema psicológico do que um problema físico. E se você conseguir ressignificar esse trauma, que é a base da hipnose, né, da hipnoterapia, você consegue eliminar aquela alergia, ou pelo menos tratar ela. Fantástico. O processo de tratamento com hipnose, eu acredito, não deve ser curto. É um processo longo, dependendo de cada paciente. Depende de cada paciente, Ney. Existem situações em que com uma sessão você tem a possibilidade de resolver a situação do paciente. Dependendo de como evolua esse tratamento com a hipnose, é importante que a gente ressalte que a sessão única, às vezes, ela é um mito. Né? Nós, hipnoterapeutas e hipnólogos, vendemos como sessão única, mas é uma forma errônea da gente fazer isso. Porque
quando a gente começa, é uma caixinha de surpresa. Quando a gente entra na mente do paciente para começar a trabalhar com, sejam traumas, fobias, o que quer que seja, às vezes a gente consegue ressignificar um gatilho específico que desencadeia uma síndrome do pânico, enfim, alguma coisa, mas a gente acaba liberando o outro. Por isso que a gente sempre tenta trabalhar com sessões, pelo menos de 3 a 5 sessões, para que o paciente ele tenha uma condição mais estável, né? Ele sinta um resultado mais estável com relação ao tratamento da hipnoterapia. E o recomendável é que o tratamento seja aliado à psicanálise ou atendimento com psicólogos? Tudo isso, Ney, né? A primeira coisa que a gente fala, quando o paciente chega até nós, você está tendo um acompanhamento psiquiátrico, você tem um acompanhamento médico, um acompanhamento psicológico, ótimo, continue, mantenha o seu tratamento, independente do resultado que você venha a obter aqui com a hipnose, porque é uma terapia complementar, né? Hipnoterapeutas, hipnólogos não vão pedir para o seu paciente suspenda o medicamento, suspenda a terapia. Isso não faz parte da regra geral de bons hipnoterapeutas. Na prática, como é que funciona isso, Eduardo? Na prática, Ney, vamos lá, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que a gente vai tratar uma fobia, por exemplo. Fobia de andar de avião. Muita gente chega no elevador, às vezes dias, semanas antes, quando compra a passagem, já fica com aquele medo trabalhando. E agora? Vou ter que entrar no avião, vou ter que trabalhar com isso. Então, o que a gente faz, Ney? A gente leva a um estágio de transe. No meu caso, eu gosto de trabalhar com o transe, mas existe também a hipnose sem transe, que é aquele estágio de relaxamento profundo, onde você aceita boas sugestões. As pessoas muito me perguntam, mas para onde que eu vou? Será que eu não volto? O que é esse estágio de transe? Né? Para simplificar para quem está em casa, Ney, é bem importante que todo mundo passe por isso. Sabe aquele momento de segundos antes de você pegar no sono, que você está relaxado completamente? Às vezes alguém conversa com você, pergunta alguma coisa e você não tem nem força, às vezes, para repetir. O transe profundo, que é o transe sonambúlico, é mais ou menos isso. Então a gente induz o paciente até esse transe sonambúlico. E a hipnose, ela trabalha com a ressignificação de fatos. Tá? Quando a gente faz a regressão, nós voltamos à primeira vez que aconteceu aquele trauma do andar de avião. Né? A primeira vez que você sentiu aquela emoção. O que desencadeou aquilo? Vamos imaginar que foi uma turbulência que de repente aconteceu no meio de um voo e você criou um trauma daquilo. Aí nós entramos com a hipnoterapia. Quando a gente identifica esse ponto inicial, o causador inicial, nós ressignificamos. E aí a gente tem 4 parâmetros que a gente trabalha. A gente tenta fazer com que o nosso paciente ele tenha o perdão pelo que aconteceu, a aceitação, a indiferença ou a gratidão. Esses são os 4 pilares da ressignificação que a gente faz. Então, a partir do momento que o nosso paciente ele aceite aquela turbulência como uma indiferença. É uma situação que acontece em todos os voos, né? Não há problema com isso. Isso muda todo o processo psicológico, todas aquelas crises, toda essa situação, ele acaba sendo ressignificado. Importante que a gente, quando abre essa caixinha de surpresas, a gente não trabalha só com essa. A gente vai passando por todos os momentos cruciais, aqueles momentos de pânico, e ressignificamos todos, para criar uma nova história para aquele paciente. Bacana, sinceramente muito interessante. Acho que a gente vai ter que fazer uma outra conversa numa outra hora. Com Eduardo, certeza. Telefone para quem quiser obter maiores informações, por favor. 9914-5637. A gente está disponível também através da fanpage do Facebook, Hipnose PG, e-mail também hipnosepg@gmail.com. Pode mandar perguntas, muitas pessoas têm dúvidas ainda, os mitos da hipnose, e a gente responde com o maior prazer. Pode enviar para nós. Okay. Muito obrigado. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes.